Oi, galerinha! Estamos aqui para mais um episódio do Saltim e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Aline. Oi, gente! Seja bem-vinda. Obrigada. E nós vamos continuar hoje a nossa série Vibes e falando hoje sobre... Terceiro episódio. Estamos falando sobre emoções e hoje é uma emoção muito comum entre nós. Nós queremos falar sobre medo. Então, se você tem medo de alguma coisa, já teve medo de alguma coisa, superou ou nunca superou, fica aqui com a gente que tá muito legal e a gente tem muita coisa pra compartilhar. Então, bora lá. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre medo. E esse é um tema interessante de ser abordado, porque a gente falou na semana passada, né, sobre raiva, e foi muito legal a gente falar até de um episódio de Jesus, né, quando Jesus sentiu raiva, quando ele entrou lá no templo e... Desceu o chicote. Desceu o chicote, derrubou as mesas, enfim. E hoje a gente quer mostrar que continuar mostrando, né, que todas essas emoções, elas são muito comuns, inclusive elas têm muitas citações bíblicas, muitos exemplos de personagens que nos mostram, né, como eles passaram por esses processos, como eles lidaram com isso, como eles mudaram quem eles eram, quem eles se tornaram, né, em relação às emoções que eles tinham e como tudo mudou a partir de Jesus. Só uma curiosidade, Gênesis 3, lá quando a Bíblia tá narrando quando Adão pecou, fala que quando ele pecou ele sentiu medo. Então desde que a humanidade existe, logo no início, a gente lida com medo. Teve até uma pegadinha, você lembra? Em um jogo nosso do saltinho, da torta na cara, qual que é a única frase que repete 365 vezes na Bíblia? Você não lembra? Não temerás? Não temas. Não temas. Podia ter levado uma torta. Não, mas tá ali dentro, gente. Tá ali dentro. 365 vezes, repete-se 365 vezes. E é legal essa pensar frase. que o não temas da Bíblia, semana, né, vem acompanhado por muitas promessas, né? É. Não temas porque eu estou contigo. E aí Deus garante porque eu sou seu Deus. E assim, é bom a gente pensar que a Bíblia fala muitas vezes pra gente não temer, mas Deus faz promessas a partir disso, não é uma ordem vazia, né? Deus fala que a gente não precisa temer porque ele é nosso Deus, porque ele tá com a gente. Até na experiência de Josué, quando Josué foi passar por um momento de liderança muito desafiador, Deus fala, não tema, seja forte e corajoso. É muito e aí marcante. a gente vê como lidar com o medo é um processo em que a gente atravessa sendo cuidado por Deus, né? Em todo o tempo. A experiência dos apóstolos, né? Dos discípulos de Cristo que andaram com ele durante tanto tempo, durante uma longa jornada. Eles estavam ali com Deus, eles tiveram algumas experiências. Aí a gente lembra da experiência lá que eles estão em alto mar. Uma experiência muito louca, né? No meio do mar, uma tempestade. Tem um cara andando no meio em cima da água. Antes dessa do fantasma lá, que eles têm medo. Mas eles estavam com medo de afundar, né? com medo de afundar em alto mar. Jesus dormindo lá super tranquilo. E eles lá apavorados, tipo, tudo molhado, né? Molhou até os ossos lá, molhou até a cueca, tá ensopado com frio. E aí, de repente, eles acordam Jesus e ele fala, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Tipo, não temam, né? Eu estou aqui. E simplesmente Jesus manda a tempestade se acalmar, para tudo, manda os ventos pararem ali de soprar do jeito que tava. E a gente percebe com essas experiências deles, porque aí depois dessa tem uma outra experiência que é essa que você falou do fantasma. Que eles estão no barquinho lá à noite. E aí chega lá Jesus andando no meio das águas, eles olham e falam, o que é aquilo? Fantasma. Se você tem medo de fantasma, não fique sozinho. Os discípulos de Jesus também tinham e Jesus brigou com eles, então... a gente também já teve. A gente fala, não precisa ter medo de fantasma, mas se aparecer a Tati vai correr. Continue. Mas o medo é um instinto, né, também. Com certeza, é importante. É importante, Deus colocou na gente pra gente se proteger de situações de perigo, é normal sentir, né? Isso é bem importante, que você falou, que ele realmente é um instinto de sobrevivência, de preservação, né? De preservação. Então é normal você, por exemplo, ter medo de cobra, porque a gente já tem biologicamente preparado pra sentir esse medo. Eu tô na sua direita, cobra. Não olhou, peteleco. Tem outras coisas também, né? Eu gosto muito de surfar. E uma das coisas que eu gosto de surfar é porque eu sinto medo do mar. Então, quando você vai na onda aí, tá aquela onda grande, você tá dentro embaixo da prancha, deitadinho, você vê aquela onda grande, assim, você fala assim, essa é grande, é pesada. Aí dá aquele medo na barriga, aí você passa ali, aí dá aquele alívio. Nossa, coisa amiga, melhor. Muito radical. Que radical!
Então, o medo pode ser de diversas coisas, né? E se manifestar de maneiras diferentes. Então, por exemplo, o mais comum quando a gente fala de medo é dessas coisas que a gente pensa, animal, do mar, perigo, né? Algum perigo assim. Mas tem um outro medo que eu acho que é o que assola mais a nossa geração, que é o medo de uma insegurança e uma instabilidade relacionada ao futuro, né? E a gente vê tanto que a gente tem esse medo que a gente luta com uma agenda super lotada pra tentar garantir que o futuro você tem um controle ali, né? Você passou por um procedimento, você teve um problema no seu braço, que aí você descobriu que você ia ter limitações pro resto da sua vida, que talvez você não conseguisse mais fazer as coisas que você gostaria de fazer, até exercer a sua profissão, porque a Rafa é dentista por formação, especialista em endodontia, enfim, ela precisaria muito do braço dela e aconteceu um episódio que ela descobriu que ela não ia poder mais talvez exercer a profissão dela, que ela ia ter algumas limitações. Você sentiu muito medo, com certeza. Então, é normal, assim, eu senti medo. O medo do desconhecido. O medo de, tipo, o que vai ser de mim agora? Tipo, tudo que eu sei fazer é ser dentista. Eu tenho uma pós que não é especialização, mas é uma pós-graduação em endo. E aí eu fiquei com muito receio, porque eu falei, cara, o que vai ser da minha vida agora? Então esse é um momento que, assim, se a gente não parar e falar assim, eu realmente não tenho o controle da minha vida, embora às vezes a gente acha que tem, a gente reconhecer que a gente não tem esse controle, mas deu muito medo, velho, porque assim, foi uma fase bem complicada, meu braço atrofiou muito, então tipo, amarrar o cabelo é desafiador, colocar uma calça, enfim. Aquele medo de não vou ter a vida de antes e eu não faço ideia da vida que vai ser agora, mas parece que não vai ser boa. Essa questão de assim, o Bruno fala assim que eu fiquei num looping, né? E às vezes eu tenho que me policiar pra não ficar nesse looping, de achar que eu que tenho o controle, eu que sei, eu que vou cuidar de mim. Todo mundo, né? Lida com esse sentimento. Com certeza. De ter que vencer. Então essa coisa de depender de Deus e falar assim, olha, se isso aconteceu, se isso não aconteceu, nunca dependeu de mim. Acho que esse reconhecimento que a gente não tem o controle e isso liberta o medo, né? Crucial, Rafa, porque o medo expõe a nossa fraqueza, ele expõe a nossa vulnerabilidade, as nossas limitações. Por isso até a gente tem um pouco de vergonha de expor o nosso medo, né? E aí é bom a gente falar sobre isso. Todo mundo enfrenta isso. Quando eu engravidei do Rafael, uma das condições, né, que eu tive durante toda a gestação dele foi sentir muito medo, porque eu já tinha passado por perdas. Então, eu tive que lutar muito para que o medo não fosse protagonista da minha vida. E eu precisei de ajuda. Eu precisei expor minha fraqueza, eu precisei até fazer terapia, assim, pra conseguir passar por esse processo. Mas assim, porque eu tinha traumas, né? E uma das coisas que eu precisei aprender foi descansar em Deus todos os dias e entender que o medo não era o protagonista da minha história. E que se eu deixasse o medo me dominar, eu não ia curtir a minha gestação, eu não ia ter a relação que hoje eu tenho com meu filho e enfim, aproveitar aquele momento, porque é um momento que não volta. E todos os momentos que a gente vive, eles são únicos. Então, é só no Senhor, de verdade, que a gente consegue passar por esses processos, porque o mundo tem muitos ensinamentos pra gente, assim, tem muitos quotes, tem muitas, tem muitas frases prontas, né, pra nos ajudar a passar por tantas coisas na nossa vida. O que me ajudou a passar por todos esses processos, assim, de insegurança, que eu acho que é muito comum, porque a gente tava conversando antes, tem medos que são perigos, assim, visíveis. Né? Tanto é que eu não tenho medo, por exemplo, de filme de terror, se for de bicho, tipo, um super fantasioso, ou sei lá, um super dinossauro, tubarão, sei lá, bichos, monstros, coisas que não existem. Jurassic Park. Eu não tenho medo dessas. Jurassic Park, isso não é terror, né? Mas enfim. Você queria compartilhar uma experiência que você teve também? A gente tem muitas, na verdade, né? Exatamente. Eu tenho várias histórias, assim, que eu vivi a necessidade de enfrentar medos e medos de tipos diferentes. Eu já vi situações em que o meu medo tava muito na minha cabeça e que eu tive que orar e pedir pra Deus me dar forças até pra conseguir compartilhar isso. Porque tem medo que é fácil as outras pessoas compreenderem, né? Mas tem outros que é a gente, Deus, que vai conseguir lidar com aquilo. E um medo que foi muito presente pra mim, também muito parecido com o da Tati, na minha adolescência, assim, eu tinha muito medo de rejeição, de não me sentir parte, de não me integrar, e aí até pelo meu temperamento, minha personalidade, por eu ser uma pessoa mais tímida,
Eu me sentia muito insegura em situações sociais, em que eu tinha que falar em público. E aí o Senhor foi me ajudando a perceber duas coisas. A primeira era que eu precisava descansar nele e saber que ele estava comigo. E a segunda foi de perceber que parte desse sentimento também era pecado. E eu precisava me arrepender disso, um pecado de orgulho, de às vezes querer ser vista de uma forma em que as pessoas me admirassem e que isso não vinha do Senhor. Essa necessidade de aprovação, de afirmação não vinha do Senhor. Então, eu vivi esse processo de aprender a lidar com o meu medo como um sentimento e de lidar também com os meus pecados que me faziam sentir medo. Isso é bem legal que você falou, que às vezes o medo pode revelar um pecado que a gente tem. Então, por exemplo, quando eu olho um pouco isso na minha vida, quando eu tô tentando tomar conta demais das coisas e não tiro, nem um tempo pra descansar, eu sei que isso é um pecado. Porque, assim, olha, eu tenho que dar conta, porque se não for, Deus não vai cuidar de mim. Se não for eu. Então, até que eu e a Laura fizemos naquele vídeo ícone. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Que a gente fala que se descansar fosse fácil, não seria mandamento. Verdade. Né? Se descansar fosse fácil, não seria mandamento. Então não é fácil a gente descansar em Deus, e isso em relação ao descansar mesmo, de tirar um dia off. Vocês, adolescentes que têm agenda mais cheia do que o presidente, porque eu tô tentando marcar encontro com vocês, e vocês não têm agenda, enfim, fica aí o recado. Inacreditável. Então, essa questão de descansar ser um mandamento, tanto o físico quanto esse emocional que a gente tem, descansar em relação aos medos, às nossas inseguranças, os nossos receios. E aí, voltando lá para os discípulos, né, que a gente estava falando, que eles continuaram também pisando na bola várias vezes. E foi recorrente, assim, essa atitude deles por conta do medo, né? A reação que eles tinham. E como a reação deles era conduzida por conta disso. Então, por exemplo, Pedro, a gente estava falando de Pedro. Ele ficou com medo quando ele viu Jesus, pensou, ele e os discípulos, né? Que eram fantasmas. Mas aí, logo em seguida, quando Jesus ele foi crucificado, o que os discípulos fizeram? Todos aqueles que andavam com Deus, eles se esconderam. Todos eles fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes, e é algo que ele falou que ele nunca faria. Ele tinha acabado de falar pra Deus que amava ele, e Jesus falou pra Jesus, né? E Jesus falou pra ele, Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Ele nunca. E aí, o que levou ele a negar? Medo, foi né? Medo. De ser preso, de ser torturado. Todos eles tiveram medo. Então, eu lembro que da cena, do que a gente vê a descrição na Bíblia, né? Das cenas de quando Maria elas vão lá pra frente do túmulo, e quando elas veem o anjo, elas têm medo. Quando os discípulos vão pra lá, que elas contam, e eles veem que o túmulo tá vazio, a primeira sensação deles não é, uau, ele ressuscitou. Não, eles têm medo. Porque eles vão pensar, nossa, vão falar que roubaram um corpo. Então, a primeira sensação, a primeira emoção deles é o medo. Até que eles têm um encontro com Cristo, e aí a partir da ressurreição, a partir disso, e a partir de quando Jesus volta, né, para os céus e vem o Espírito Santo e começa a habitar neles, a história simplesmente muda. Você vê claramente. A gente consegue ver eles se posicionando na frente dos outros, pregando o evangelho, e não sei quantas mil pessoas sendo convertidas. E a perseguição moendo em volta, né? Exatamente. Assim, eles tendo uma postura totalmente diferente, né? De coragem, de ousadia, de intrepidez, de enfrentar o medo, tipo, olhar pra multidão e ir lá e pregar, e ser preso, e continuar e não negar. A questão é que a gente vai sentir medo, não tem como fugir disso, né? E como que a gente lida, então? A gente quer falar um pouco sobre como enfrentar esses medos. E aí eu quero ler um versículo que tá lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Fala assim, entreguem todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. E é isso, a gente vai sentir medo, mas a gente tem com quem contar. Se a gente fosse lembrar daquela história dos discípulos voltando lá no barco, os discípulos sentiram medo. Muito medo. E aí, ok, normal, né? A gente também sentiria. Tem como observar também a reação de Jesus, porque Jesus não teve medo. E quando a gente estiver assim, enfrentando medo, dificuldades, situações em que a gente se sente travado, a gente também pode convidar Jesus pra estar no nosso barco. É natural que a gente fique assustado, mas Jesus não vai, tá? E o texto também mostra
mostra pra gente o poder que Jesus tem de acalmar a tempestade. E é interessante pensar que Jesus não livrou os discípulos daquela situação. Eles passaram por uma tempestade, eles passaram por aquela situação desesperadora. Da mesma forma como a gente vai enfrentar situações muito uma difíceis. garantia que a gente tem na vida que a gente vai passar por não é e se a gente tiver medo. A gente vai sentir medo. Agora, como você vai... E como que a gente vai lidar com isso, então? E aí, a ferramenta é essa. É entregar pra Jesus os nossos medos e deixar que Ele vai cuidar da gente. E uma ferramenta muito prática pra gente fazer isso é a oração. É a gente dar nome pros nossos medos. E você pode fazer, sei lá, uma lista... colocar mesmo em tópicos, num papel ou no seu celular, o que te dá medo. E levar isso em oração pra Deus e convidar Ele pra te ajudar a lançar mesmo, como o Pedro fala, né? E lembrando que pra a gente se livrar do medo, Jesus tem que, né, igual manter a mesma história, Jesus tem que estar no barquinho. Sem Jesus no barquinho, meu amigo, pode ter medo mesmo, tá tudo certo. Tenha medo, tá? É isso, gente. Eu acho que ficou claro. Não precisamos mais prolongar nisso. Valeu. Muito obrigada, Aline. Foi Volte ótimo mais vezes, né, Rafa? Sim. Então é isso, gente. Valeu. A gente se encontra no próximo episódio. Bom resto de dia pra vocês. E lembrem-se de tudo que a gente falou e coloquem em prática, tá bom? Falou, tchau.